Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus nessa noite. Quem está feliz com Jesus? Quem pode exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos os tempos? Lutas nós temos, beleza nós temos, aflições nós temos, mas temos um Deus que Ele tudo pode. Em as lutas Ele está conosco, nas aflições ali Ele está, e nas angústias também Ele permanece, porque Ele diz na palavra dele: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ainda não concluiu o século e Deus ainda está conosco. Ele não nos abandona. Então nessa noite creia no Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Ele se faz presente aqui nesta noite. Ele não vem por causa do evangelista, ele não vem por causa do pastor Alessandro, nem por causa do ministério de louvor. Ele vem por sua causa, que quando estava em casa se preparando para vir adorar, ele disse assim: eu marquei um encontro com o meu povo naquele arraial, naquele lugar. Então eu vou descer lá e vou manifestar a minha grandeza, a minha glória. E quem já ouviu Deus falar com ele nessa noite, comece a adorar ele, porque ele já falou comigo, querido. Ele já manifestou na minha vida a palavra dele. Ele já trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que me dá esperança? Ele me lembrou no dia 7 de janeiro de 2012, dentro de um leito de hospital, como ele disse: esta enfermidade não é para a morte, é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E Ele está sendo glorificado nessa noite por essa verdade. Então glorifique a Deus, porque Deus, Ele tem manifestado o poder dele sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. O Senhor tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Evangelho de João, capítulo 5. Oh, aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Graças a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Espera arrumar o som aí que eu vou ler, tá? Aleluia. Graças a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: quer explicação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Pai, a tua palavra é poderosa, bendita, eterna, inefável, inerrante. Sobre ela, Pai, há todo o poder e toda a verdade. E nessa noite eu me coloco sobre a tua palavra neste altar. Eu venho diminuir para que o Senhor seja grande, e que o Senhor possa, Pai, expressar a tua boa vontade, a tua palavra neste lugar. Porque eu sei, Deus, por ter quis, o Senhor já se faz presente. E eu peço ao Senhor: continua, Pai, fazendo a tua vontade em nome de Jesus. Amém? Ele pode se acertar glorificando o nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Querido, é um texto muito conhecido. Nós já sabemos a história do tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, ou tanque de misericórdia. A palavra do Senhor nos relata que Jesus Cristo de
Nazaré, todos sabem, né? Que ele foi concebido de uma virgem. Ele nasce e começa a exercer o seu ministério por algumas circunvianças de Jerusalém. E uma delas, tá? É em Galileia, o qual nós vimos ali o multiplicar, né? Dos pães e também o transformar em água em vinho. E no capítulo 5, Jesus ele sobe para uma festa em Jerusalém. Mas antes de Jesus subir para Jerusalém, Jesus está em um local. Jesus não estava em Jerusalém, Jesus estava em Cafarnaum. E de Cafarnaum Jesus volta para a Galileia, onde os galileus presenciaram a transformação de água em vinho. A palavra do Senhor nos relata, querido, que Jesus voltando para a Galileia, os galileus se reuniram, se juntaram. E naquele período de tempo, um chefe, um centurião, ele se aproxima de Jesus, sabendo que ele está presente. Porque quando Jesus está presente, querido, deixa eu te contar um segredo: manifestado o poder dele é notório. Quando a presença dele se aproxima, o manifestar da glória dele é real. Aonde Jesus está, não há, querido, ninguém que possa ficar parado, porque a glória de Jesus, ele excede e transcende todo o entendimento. Onde Jesus está, a paz chega. Aonde Jesus está, a provisão vem. Aonde Jesus está, a libertação manifesta. Aonde Jesus está, a salvação chega naquele lugar. E Jesus ele volta para as regiões da Galileia. E chegando ali, é notório todos os comentários da Comiserene, que quem chegou foi o homem que transformou água em vinho. E essa notícia na região da Galileia já tinha se multiplicado. O nome de Jesus já tinha sido falado por todos os lados. Chegou um homem, um centurião, o qual o seu filho estava em Cafarnaum, na casa dele, enfermo, doente. E ele se aproxima de Jesus, chamando para que Jesus vá até a casa dele para curar o teu filho. Mas Jesus, querido, entende uma coisa: Jesus não precisa entrar na sua casa, ele não precisa ir no seu trabalho, ele não precisa ir na vida da sua esposa, ele precisa somente liberar uma palavra em favor dos seus, que ele há de libertar, de curar e há de transformar. Porque quando o centurião se aproxima de Jesus, falando que o seu filho está enfermo, Jesus libera uma palavra: vai, que o seu filho vive. Você ainda não entendeu, querido? O centurião pedia para Jesus entrar, mas a fé não estava em centurião, porque ele fala: o meu filho está quase morrendo. Mas o poder da palavra de Jesus é o mesmo poder que houve na criação, quando o próprio Deus dos céus disse: haja luz. Tudo está baseado na palavra que Jesus libera. Pedro, lança a rede que vai pegar peixe. Aleluia. Tudo está baseado no que Jesus libera. Lázaro, sai para fora. Nenhuma palavra do homem muda a história, mas a palavra daquele que vive e reina, ele pode mudar o tempo, transformar o futuro. Aleluia. De mudar o seu presente. Ele pode fazer isso. E a palavra que Jesus libera sobre o centurião, ela alcança a casa dele. E ele sai crendo. Sabe por que nós não recebemos milagres? Porque a palavra é liberada nos cultos. Você não sai acreditando que essa palavra pode mudar a sua história lá fora. Você pega ela, vai com ela até a porta e guarda no bolso. O centurião não, ele volta para Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, os seus servos vêm correndo até ele. E quando chega até ele, fala assim: meu Senhor, a Bíblia diz, o seu filho vive. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui nesta noite? Que Deus já liberou uma palavra para minha casa. Aleluia. Quando eu tornar para lá, não vai ter notícias de confusão, não vai ter notícia de destruição, porque a palavra que ele liberou é para construção, é para edificação, é para mudança, é para cura, é para salvação, é para libertação, é para mudança de vida. Se ele liberou uma palavra que vai acontecer na tua vida, você creia que vai acontecer. Quando ele chega, os servos falam: o seu filho vive. E ele só pergunta uma coisa: que horas que aconteceu? Foi na hora sétima. E ele trouxe a memória. Foi a hora. Você não entendeu, querido? Quando você está aqui adorando, Jesus está operando lá. Talvez você chegue em casa e não entenda o que aconteceu. Amanhã você vai
curado. Só que ele chega um outro dia depois, e o filho do centurião vive. E depois disso, Jesus ele vai para Jerusalém. Depois de operar mais um milagre na Galileia, ele vai para Jerusalém. E o texto como nós lemos, querido, não quero deixar os irmãos fatigados. O texto como nós lemos, fala que ele chega em Jerusalém. E depois disso, sabe o que é depois disso? É depois de ele operar o primeiro milagre na Galileia, as bodas de Caná. É depois dele ter um encontro com Nicodemos, que Jesus está à noite, Nicodemos vai à noite conversar com Jesus. É depois de Jesus ir para Cafarnaum, fazer alguns milagres, algumas mensagens, e voltar de novo para Galileia e dar uma palavra de vitória para o centurião, restaurando a saúde do filho dele. E Jesus para e vai até Jerusalém, porque lá há uma festa. Em Jerusalém há 5 festas importantes: a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa das primícias, tá? E há o dia de sábado, que é um dia santificado, é uma festa solene também, e a festa do Pentecostes. Essas 5 festas, era impossível um judeu ficar de fora, ele tinha que participar. E Jesus ele vai para uma dessas festas em Jerusalém. Só que antes de começar a festa, há uma preparação, que é o dia de sábado. Quem lembra da crucificação de Cristo? Que crucifica Jesus na sexta-feira. Só que quando vai a mudança de tempo, pede para quebrar os ossos daqueles que estão na cruz, para retirarem, para colocarem eles novamente na segunda-feira ou depois da festa. Há uma preparação no dia de sábado, e Jesus ele sobe até a Jerusalém. Só que agora imagina você, Jesus chegando no lugar onde há festa, onde há alegria, onde há gozo, onde todos se prepararam para levar o melhor para o templo, prepararam para levar o melhor para aquele lugar, colocaram roupa bonita, como vocês vestiram a roupa de domingo para vir para o culto hoje. Aleluia. Vestimos o terno para chegar bem apresentado diante da presença do Senhor. E nesse dia todos se prepararam para uma dessas festas. Aqui não relata qual era a festa desse dia, desse momento, mas fala que era o dia de sábado. O interessante é que quando Jesus chega em Jerusalém, era uma festa entre os judeus, algo de comunhão entre eles, e eles estavam reunidos em um lugar, se preparando para oferecer um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, todos reunidos. E a Bíblia diz que do lado de trás da festa existia um tanque chamado Tanque de Betesda, chamada Casa de Misericórdia. Fala com o seu irmão: é por causa das misericórdias do Senhor que não somos consumidos. E essa casa de misericórdia estava aberta. E a Bíblia diz que nesse lugar chamado Tanque de Betesda havia coxos, paralíticos, cegos e vários enfermos. E todos estavam reunidos no mesmo lugar. O que me chama a atenção, minha irmã, irmão Pedro, estavam reunidos no mesmo lugar. Mas no mesmo lugar que todos estavam reunidos, não manifestou o poder de Jesus no mesmo lugar. Porque quando Jesus chega nessa festa, ele não vai no lugar que todos esperavam que ele fosse. Ele não está no lugar que todos prepararam que ele estivesse no lugar. Mas quando ele vai na festa, ele vai no lugar que ninguém, como eu e você, iria. Ele chega no lugar aonde eu e você não estaria. Porque quando Jesus chega numa boca de fumo, lá você não quer estar, mas ele lá ele vai. Mas quando ele vai no prostíbulo, lá você não quer estar, mas lá Jesus vai encontrar alguém. Mas quando ele vai no presídio, um lugar que eu e você não queremos estar, Jesus lá ele vai também, encontra o preso lá no lugar. E nesse dia, Jesus ele entrou no lugar onde ninguém queria estar, porque todos estavam preparando para estar diante de uma festa. Quando você arruma para ir uma festa, você não quer sujar a sua roupa, não quer sujar o seu sapato, não quer tirar o foco que você tem da festa, quer ser a pessoa que chega bem bonita, né, cooperador Bruno? E todos estavam dessa maneira. Só que existia um tanque chamado Tanque de Betesda, a porta de trás da festa, onde existia muita gente. E eu lendo isso, Diácono Flávio,
Eu me encaixei não na festa, onde todos estavam apresentáveis diante do sacerdote, diante dos fariseus, diante dos saduceus, diante da lei. Todos estavam cumprindo todos os rudimentos da festa. Mas existia um povo, igual eu e você, que não estávamos preparados outrora, antigamente, para essa festa. E Jesus, Ele dos céus, Ele decidiu visitar o lugar onde eu e você estavam. O dia que Ele me visitou lá na Santa Casa, no dia 7 de janeiro, eu estava com câncer, um linfoma, no sistema linfático de defesa do corpo. Mas Ele foi no lugar onde ninguém queria ir. Aleluia a Deus. E quando Ele visitou a sua vida, Ele foi no lugar onde ninguém queria ir. Lá não foi pastor, lá não foi missionário, lá não foi evangelista. Mas o Jesus que foi para a festa de Jerusalém, mesmo com a roupa de rei, Ele tirou o manto, desceu no aleluia do pedestal, do seu trono, para Ele visitar a sua vida e a minha vida. E Jesus, Ele vai no lugar onde ninguém quer. Ele entra na porta de trás. E quando Ele entra na porta de trás, eu fico olhando Jesus, que Ele é tão poderoso, que Ele é tão bendito e tão santo, que a primeira coisa que Jesus faz é fazer aquele teste do pescoço, irmão. Quem conhece o teste do pescoço? Quem conhece o teste do pescoço? Não? Vou te ensinar agora o teste do pescoço. Olha para a direita, olha para a esquerda, para cima, para baixo. Esse é o teste do pescoço. Agora faz o teste do pescoço com a sua visão. Olha ao redor. Esse é o teste do pescoço que Jesus fez quando entrou no tanque de Betesda. Ele entrou lá e viu uma multidão de coxos e paralíticos e cegos, que todos estavam presos em um agitar das águas. Todos estavam num culto, reunidos ao mover dos anjos, do anjo que descia e agitava a água. E nesse dia havia competição para quem descesse primeiro seria curado. Desde quando Jesus precisa colocar no reino dele competição para curar? Desde quando Jesus precisa colocar prioridade para ele manifestar a glória dele na vida de alguém? Já estava com a filha moribunda, a mulher do fluxo de sangue estava no caminho, ele caminhando. Ele tinha uma prioridade, mas tinha uma necessitada no caminho. Talvez a sua prioridade vai suprir a necessidade de alguém no caminho. Jesus não está demorando, Ele somente está cuidando de cada um de conformidade à necessidade que precisa. Ele não tem prioridade. Jairo precisava da vida, mas a mulher precisava da cura. Olha para você ver, Lázaro morre. Aquele que tu amas está enfermo, mas fala para ela que essa enfermidade não é para a morte, é para que glorifique o nome do Filho de Deus através dela. O servo volta. Há uma prioridade, mas há uma necessidade de trabalhar no coração de Marta. E morre Lázaro. E quando ele chega, Marta fala com ele: se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus fala com ele assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Marta, tu crês, verás a glória de Deus. E chega, depois de 4 dias, ressuscita Lázaro. Então Jesus não precisa de colocar competição para manifestar a glória dele na nossa vida. Na minha vida vai ser de um jeito, na sua vida vai ser a outrora de outro jeito, mas tudo no tempo que Jesus ele quer operar. E a palavra diz que quando ele chega na porta de trás, a casa das ovelhas, para quem já conhece, é um lugar onde ele pegava as ovelhas para sacrifício e lavavam ela. Não era um lugar muito agradável. Lá tinha 5 alpendres. Um desses alpendres era o lugar que lavava as ovelhas. Pegava as ovelhas, depois de tosquiada, tá, irmão? Dava nela um banho, depois levava ela para o sacrifício.
que aquele dia haveria sacrifício, mas naquele dia havia um burburinho, havia um boato, havia uma falácia, um falatório, que havia um agitar das águas, que mudava a história daquela pessoa que pulava. Sabe o que me chama a atenção? Que cego, ele caía na água, que coxo também ia para a água, que paralítico também ia para a água, mas quem era curado não era quem tinha fé, era quem pulava primeiro, era quem chegava primeiro. E eu vejo um culto agora, onde não há fé, mas assim, algo que eu vou conseguir primeiro. Imagina nós nesse culto, não era mais fácil o cego tentar ajudar o paralítico a descer primeiro, a ser curado, para que quando ele levantasse, pegasse o cego e levasse ele para ser curado? Não era mais fácil o cego ajudar o coxo a entrar, para ele ficar bom, para pegar o paralítico, para ser curado? Eu vejo nesse culto uma falta de comunhão, uma falta de conhecimento. Eu vejo nesse culto um culto com a minha prioridade é mais importante que a prioridade do meu irmão, é mais importante que a necessidade do reino. Nesse dia de hoje, você conseguiu mandar mensagem para o irmão só para perguntar para ele se está tudo bem? Você conseguiu preocupar com alguém no dia de hoje, quando você colocou o seu primeiro garfo de almoço de frango do quiabo? Você lembrou de algum irmão nesse dia de hoje? E talvez ele não tenha um frango do quiabo para comer? Quando você levantou da cama com o seu pãozinho quentinho da padaria, você conseguiu lembrar de alguém que não tem um pão quentinho para comer no dia de hoje? Quanto tempo você não pega uma cesta básica para uma pessoa, uma família? Quanto tempo você não traz um pão para um irmão da igreja? Não estou falando que abençoar roupa velha, não. Comida que está vencendo, não. Eu estou falando de um dia que você vai no supermercado e lá você vai comprar 1 quilo de carne e o Espírito coloca no seu coração a vida de alguém. E você compra 1 quilo de carne para você e 1 quilo de carne para o seu irmão e leva para ele. O irmão fez muito isso para mim já, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Abençoe muito a sua casa em nome de Jesus. Você lembra quando você foi na casa um dia lá que eu fui tomar café, não tinha manteiga? Não tinha manteiga para passar no pão. Teve o Wendel, né, que chegou lá, pai, me dá manteiga. Eu falei, sai para lá, menino. Mas não, cara, Deus já que eu vi. Mas eu nunca deixei de glorificar o nome daquele que vive em mim na cruz. Que dia que você pensou nisso? Nós somos igreja. Sabe o que nós somos aqui? Coxos, paralíticos e cegos na casa de misericórdia. Nós não conseguimos ajudar ninguém, estender a mão para ninguém, mas toda vez que acontece isso, chega um Jesus na porta das ovelhas. Ele para na porta, faz um teste de pescoço, ele olha, ele passa em revista, ele olha, porque Jesus ele conhece. O Salmo 139, eu amo esse salmo, porque ele no fundo ele não conhece, ele sabe do nosso levantar e do nosso assentar. E a história desse homem há 38 anos foi mudada por Jesus quando ele chega a uma multidão. Sabe o incrível de tudo, irmão? É que quando Jesus chega, não tem fala em língua, não tem sapatear, não tem glória a Deus. Ele chegou e ninguém conhecia Jesus, ninguém conseguiu ver Jesus. Sabe o que me assusta, pastor Alisson? Porque estavam todos pintados no agitar das águas, todos pintados no barulho do anjo descer. Talvez é o anjo de Ezequiel, que foi lido aqui, que ele tinha 4 faces, 6 asas, uma cobria os pés, a outra cobria os olhos, as outras cobriam as mãos, e as outras batiam, e ele gritava: Santo, Santo, Santo. Eu não sei qual anjo que descia lá, mas descia o anjo daquele lugar, e o povo daquele dia estava pintado no agitar das águas dos anjos. É igual quando a gente vem para o culto, nós não viemos por causa do Deus que pode mudar a história, nós viemos por causa da celebridade que se formou dentro do culto, nós viemos por causa das pessoas que estão dentro do culto. Nós não vemos mais uma igreja, você não vê a igreja mais, querido, fazendo cultos
libertação. Você não vê igrejas mais manifestando o poder, você vê coach dizendo o seu sofrimento. Quem não está sofrendo, irmão? Quem não está passando luta, irmão? Quem não está com dificuldade financeira, irmão? Mas eu venho nessa noite te dizer que chegou Jesus, não mediante a sua fé, mas o que Ele pode fazer para mudar a sua história na casa de misericórdia. Porque se você for olhar, nós estamos nessa casa de misericórdia. E Jesus, Ele finta os olhos ao redor e olha tudo. Aí a Bíblia diz assim, que depois que Ele olha tudo o cenário, fala que havia coxos, ao detalhe, paralíticos e cegos. Olha o relato de João. E todos aguardavam o agitar das águas, em tempo. Alguns estudiosos dizem que essas águas se moviam, se agitavam, ano após ano. Alguns dizem que era por meses. Então imagina agora, pessoas presas no agitar das águas. Tem um louvor tão bonito, né? Move as águas, Senhor, não é? Mas não podemos ficar presos nas águas não, porque toda vez que Ele chega diante de uma água, Ele manda um profeta bater o jaleco na água, e a água abre. Toda vez que Ele chega diante das águas, Ele não faz as águas operar milagre, mas Ele manda um homem chamado Moisés tocar nas águas com um cajado, e o mar se abre para o povo passar. Da mesma maneira, quando vê a água não é sinal de milagre na sua vida, que é sinal de passagem. Ele manda Josué, manda o sacerdote para abrir o Jordão para o meu povo passar. Água é lugar de passagem, mas o povo estava tão preso no mover das águas que quando Jesus chega, ninguém reconhece a Jesus, ninguém vê quem é Jesus. Aí ele entra, irmão Lucimar, e olha para o cenário. Só que ele olha para um homem e relata a ele: havia um homem que há 38 anos estava enfermo, deitado numa cama. Ele dá um diagnóstico do homem, deitado numa cama há 38 anos. E Jesus pergunta a ele: quer explicação? Condicional. Quer explicação? Você vê Jesus perguntando: você tem fé para ser curado? Jesus perguntando: você tem fé para ser liberto? Aí às vezes nós dentro da casa questionamos por que Jesus faz milagre na vida de quem está lá fora. Por que Jesus estende a mão para aquele ímpio que está lá fora? Por que Jesus dá livramento para aquele que se encontra lá fora? Porque não é por ele que Jesus faz, é por causa dele que está lá em cima que ele manifesta. Você acha que Jesus salvou porque eu sou bonitinho, querido? Você acha que Ele te dá a oportunidade de vir para o reino dele porque você é o melhor do que está lá fora? Não. Ele deu para nós a oportunidade de participar do reino. Porque quando Ele chegou na minha vida, eu não tinha fé para aceitar Ele não, pastor Alisson. Foi Ele que manifestou em minha cura. Eu não tinha fé para ser curado não. Foi Ele que veio e disse: não é para a morte. Ele falou assim: ó, mediante a sua fé eu vou te curar. Ele falou: não é para a morte. Então tem milagre que vai acontecer na minha vida, na sua vida, que não é por causa de nossa fé, é porque Ele é Deus para fazer. E nesse dia Ele fala com o homem: quer explicação? O homem diz para Jesus: quando a água é agitada, você viu Jesus perguntando para ele da água? Quando a água é agitada, todos vão e pulam na minha frente, e quando eu vou chegar até lá, já foram curados, e não tenho ninguém que me ajude. Sabe o que é complicado, irmão? Que eu vejo um tanto de Bethesda, eu vejo um homem sem amigos. Quem levou esse paralítico para lá? Quem colocou ele lá? Por que não ficou com ele lá até o final? Porque Marcos capítulo 2 diz assim, que quando Jesus ele vai até a casa de Pedro, a sogra de Pedro está enferma, Jesus cura a sogra de Pedro, todos conhecem que Jesus está ali, grande multidão cerca aquela casa de Cafarnaum.
Jesus está lá, há um homem paralítico. Eles vão até esse homem, carregam a sua cama, vão até a porta. Chegando na porta, não tem condição de colocar o homem para dentro. Eles sobem no telhado, irmão. Você tem coragem de subir esse telhado aqui, arrebentar ele aqui, colocar ele na minha frente aqui para ele ser curado, seu amigo? Mas eles sobem no telhado, arranca o telhado. A multidão está olhando para Jesus. O homem desce numa corda. Jesus olha para cima. Mediante a fé daqueles homens, o paralítico está lançado à frente de Jesus. Jesus fala com o homem assim: os teus pecados estão perdoados. Aí eles começam a questionar: quem é este que perdoa o pecado a não ser Deus? Para saber que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, então toma a tua cama, levanta e anda. Por causa do amigo, o homem foi curado. Assim, a gente às vezes vem para a igreja, irmão. Está falando com a diaconisa Fabiana. No mundo a gente tem um tanto de amigo, igual o cooperador falou, né? A gente vem para a igreja querendo ter irmãos, uma família. A gente acaba, irmão, pastor, encontrando inimigos. A gente vem para a igreja querendo pessoas que nos auxiliem, que nos amem, que nos abracem. Nós acabamos encontrando na igreja, não irmãos, acabamos encontrando na igreja um bolinho, os preferidos. Aí nós chegamos na igreja como se fosse o bastardo, como Jefté, filho de uma prostituta. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai separar o joio do trigo, porque não tem como o reino dividido subsistir. A gente vê lá fora os amigos se encontrando, se unindo. A gente vê na igreja cada vez mais: ah não, a irmã Lorena, aquela unha preta dela, tem jeito não, tem que converter. Ah não, o irmão Pedro só veio tudo só quando ele quer. Ele é irmão, irmão ama, irmão preocupa, irmão quer bem, irmão quer caminhar junto. Parece que a igreja só tem o pastor João como irmão para falar daqui, né? Irmão, tem esse irmão que está do seu lado. Se preocupe da pessoa que está do seu lado. Se preocupe com o irmão, com a irmã. Faça isso, porque esse homem não tinha ninguém para jogar ele no tanque, chamado tanque de Betesda. Você sabe o que é ficar o dia inteiro sem receber uma mensagem de um irmão? Muito sabe, né, irmão? Você sabe o que é ficar o dia inteiro sem receber uma palavra de um irmão? Você acha que você está desviado, irmão? Aí você olha para o céu: Deus, sou pastor ou não sou? Você sabe o que é isso? Só que aí vinha para o culto de noite: oi, irmão, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Como é que nós temos paz, irmão? A gente não se preocupa um com o outro, não é? O profeta está lá, não está? Todo mundo foi visitar, não foi? Por que não foi visitar antes? Por que não vai visitar antes? Por que ninguém vai na porta da minha casa e passa ali e tomar um café com o senhor? Vai na casa da diaconisa e tomar um café com o senhor, diácono Nenê. Irmão, estou falando com vocês porque um amigo tem amigos que é mais chegado que irmão. E temos que lembrar da comunhão e do partir do pão. É muito lindo que o cooperado, nós somos uma família. E família caminha junto, família chora junto, família sofre junto. Você tem que preocupar com o seu irmão que não está aqui, preocupar com a sua irmã que não está aqui. Você não vai aconselhar, não, irmão. Manda uma mensagem: irmã, você está bem?
Você desviou, Satanás. Agora para falar, né? Não está no grupo. Você desviou. Ô irmão, está tudo bem com o Senhor? Paz do Senhor, sentir sua falta. É mudar de banco um pouquinho, sentar do lado do outro. Talvez você que é o paralítico precisa ser carregado. Talvez ele que vai ser o sangue que vai te levar lá para o tanque para ser curado. Aí a Bíblia Sagrada diz, querido, não delongar, que Jesus ele fala para esse homem: quer explicação? E ele faz um tanto de questionamento: não tem ninguém que me coloque no tanque. Toda vez que vou tentar ir, sabe o que eu vejo aí? Um esforço. Toda vez que vou tentar caminhar, imagina agora, ele é paralítico, irmão. Quem correu com a gente no EBF aí, no EBF? Agora imagina você sem as pernas, só com o braço, tentando chegar no objetivo. E toda vez que ele ia chegar, não tinha ninguém que colocasse ele lá. Mas ele estava com o olho aberto e estava vendo algumas pessoas ser ajudadas, mas ele não. Aí chega um Jesus, a gente acha que Jesus é injusto, né? Ele não é injusto, nele há toda justiça. Nele há toda justiça. Aí chega um Jesus no tanque, olhando para todo o cenário. Esse homem havia 38 anos, ele fala com ele. E ele começa a questionar Jesus. Sabe o que eu acho lindo, irmão? É que quando ele fala assim: levanta e anda e toma a sua cama, a cama é preparada para repouso, para o descanso a curto prazo. 8 horas diárias de sono, acabou. Tanto quem dorme, né? 8 horas. E cama também naquele tempo era feita para carregar um doente, ou para os paralíticos ficarem naquele tempo. Agora eu vejo um homem há 38 anos, somente com um cenário, com uma visão, irmã Leila. Ele só conseguia mexer a cabeça, fazer o teste do pescoço para o lado. Ele só conseguia contemplar as pessoas na frente dele ser abençoada. Ele só conseguia ver um mover de Deus ou do anjo agitar das águas na vida de alguém. Mas na dele ainda não chegou. Mas deixa eu te contar um segredo nessa noite. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. O tempo da nossa promessa, o tempo da chegada dele sobre a minha história, sobre a tua história, está chegando. A hora dele se aproximar diante de você e dizer: hoje é o seu dia. Hoje chegou a sua hora. Hoje chegou o dia para você tomar sua cama, se levantar. Talvez você está achando nesse estado que você se encontra, você está fraco, abatido, caído, mas é nessa hora que Ele te dá força para permanecer. Sabe por quê, irmão? Nem para desviar você presta, nem para andar com o diabo você presta. Porque quando você vai lá, o próprio diabo fala assim: eu não posso tocar nele porque ele é marcado. Toda vez que você vai desviar, irmão, tem um que fala: você não é da igreja tal? Você não é do pastor tal? Você não estava fazendo tal dia isso na igreja? Você não postou tal versículo? Então entende uma coisa: nem para servir o diabo você serve mais. Há um sangue vertido sobre a sua vida. O sangue foi vertido no Calvário. O sangue da cruz ali de Cristo está sobre a sua vida. Tu é marcado, tu é escolhido. Então o tempo da demora, da promessa, não é um tempo que não vai se cumprir. É um tempo que Deus está te preparando para cumprir tudo de conformidade à vontade dEle. Porque se aquele homem tivesse sido pulado lá no tanque, não teria manifestado a glória de Jesus. E Jesus vai ver: toma a tua cama, levanta e anda. Agora eu quero ver se vocês compreendem esse poder de Cristo. Eu fiquei pensando nisso hoje. Será que esse homem estava fingindo que estava paralítico? Ou será que o poder de Cristo é tão grande que foi como o vale de ossos secos? Sabe o que acontece na nossa vida, irmão? Eu fiquei pensando no paralítico levantado, evangelista Glauco, e quando Jesus me curou. Como que dá uma ordem tão poderosa quanto uma enfermidade, que ela te restitui de
de uma forma que ninguém entende, que ninguém compreende, que ninguém sabe como aconteceu. E sabe que se você ir no médico, irmão, e uma junta de oncologia se reunir durante 40 minutos para fazer um relatório do seu exame, para saber o que aconteceu? Eu já dei meu testemunho já. Eu fiquei sentado no consultório 40 minutos e pensando assim: vou morrer. Já era. Deu ruim. Vou ver a tumba fria. E a mulher chega perto de mim, a doutora: doutor Alessandro, não sei o que aconteceu. Tinha um tumor aí de 13 centímetros, uma massa de 13 centímetros, sumiu. Sumiu. Vou te mostrar o exame da tomografia. Tem uma marquinha, nasceu igual um jotinho assim, irmão. Na hora eu falei com ela assim: doutora, esse é o Deus o qual eu sirvo. Esse é o Deus o qual fez na minha vida. Eu vivo querendo entender, querido, como Deus dá ordem para uma enfermidade. Como Ele fala para o homem: toma sua cama, levanta e anda. Sabe por quê, querido? Nessa noite eu quero que você entenda: não está baseado naquilo que você vive, naquilo que você acredita, está baseado naquilo que Ele determina sobre a sua vida. Se Ele falou para eu me levantar e andar, aquele não podia ficar deitado ali mais 38 anos. Na hora que ele mexesse a perna dele ia mexer, se movimentar. Não estava baseado naquilo que ele queria fazer, mas estava baseado na palavra de Deus sobre a vida dele. Eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que têm uma palavra de Deus sobre a sua vida, porque não é porque você faz, é porque Ele é. Pastor, mas está demorando, não chegou 38 anos na sua vida ainda, irmão. Não chegou o tempo de acontecer na sua vida ainda. Se fosse fácil vir para Jesus acontecer, oh glória a Deus, aleluia, estava bom demais. A igreja não estava lotada de crentes. Mas é determinado um tempo para Deus cumprir na nossa vida as promessas. E esse homem agora pega a sua cama e anda, coloca debaixo do seu braço e vai andando. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Quando o homem é curado, irmã Lorena, Jesus não fala mais nada. Jesus se retira do cenário e vai para o templo. E o homem vai passeando no meio dos saduceus, dos fariseus. Ele começa a questionar: quem te mandou carregar a cama? Você não entendeu, irmão? Ele sabia que cama era um lugar de paralítico. Ele sabia que cama era um lugar de quem estava enfermo, de quem estava aleijado, de quem não podia fazer. Mas ele questiona: quem te mandou caminhar e carregar a cama? Aí ele fala assim: eu não sei, mas foi aquele. Foi aquele que me curou que mandou. Eu estou falando para aqueles que têm que carregar a sua cama, que você tem que falar o que Deus fez na sua vida. Você tem que dizer o que Deus está fazendo na sua história. Você tem que mostrar para todo mundo quem é Deus na sua vida, no seu casamento, na vida dos teus filhos. E ele levanta e vai andando. E ele se questiona porque o dia de sábado não pode carregar. E o homem entra no templo. E quem está no templo? Jesus. Só que agora entende uma coisa. Não, irmão, preguei tão rápido hoje. Só ir embora cedo, viu? E quem entra no templo? Jesus. E entra o paralítico. E quando ele está no templo, a parte que eu fiquei espantado. Aí quem está pregando para ele? Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: ô bonitão da cama, já está curado, não está? Já está restaurado, não está? Já está de pé, não está? Agora vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Que do pecado ele não chega de uma vez. O pecado ele é sutil. O pecado ele traz enfermidades da carne, enfermidades espirituais. O pecado ele traz cegueira, ele traz paralisia, ele faz a pessoa ficar coxa. A gente fala de pecado como uma coisa que acontece, não. O diabo vai lançando o pecado em você
Não é por aquilo que você fala, que você vê, é por aquilo que você deseja. Como que ele sabe o que eu desejo? É como você expressa uma inclinação. Olha o que ele fala com Eva: de todas as árvores do jardim, Deus disse para vocês não comer? Não, da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para não dela comer. Aí o diabo fala com Eva assim: certamente, porque quando dela comer, vocês serão como Deus. Mas você acha que foi de uma vez, irmão? Não. É como uma cunha. Ele acha uma brecha, ele vai bater devagarzinho. Até que haja um rombo. Falavam comigo ali, nós conversávamos sobre Davi e Betseba. Você acha que Davi, no momento de mais fortalecimento dele, no momento que ele estava rei, tá, irmão? Era crente. Você acha que ele caiu foi de uma vez com Betseba? Davi tinha 400 mulheres, irmão. Mas o desejo dele foi florescendo nele quando ele anda na varanda. Ele olha para Betseba se banhando e dá uma ordem para ela vir. E ela vem. E quando ela chega até ele, o pecado é consumado. Enquanto está no seu coração, no seu pensamento, irmão, a misericórdia ainda te atende. Mas enquanto você concede o pecado, concebe, é uma destruição tão grande. Olha quantos cantores gospel, né? Estão se transformando em homossexuais. Olha aí o J.A., o garotinho que cantava aí, uma maravilha. Ele chega a dar uma declaração que ele sentiu um vazio quando ele cantava. Que hoje ele está liberto, hoje ele pode viver. A gente sabe que não, o diabo já enganou ele tanto que hoje ele é uma menina. Você acha que o diabo ele vai usar na vida dos ministros, dos irmãos da igreja? De uma vez é sutileza, é uma dancinha no TikTok, é uma conversinha no WhatsApp com um coleguinha, é um videozinho que você vê, é um abracinho que você dá na sua colega de trabalho, é um beijinho no rosto que você dá no coleguinha de trabalho. Isso vai trabalhando com sutileza para que você seja engodado e caia no pecado. Aí Jesus vai falar com eles: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem vai embora. E nós vamos ler o capítulo 5 todo aqui. Depois disso, há uma confusão em Jerusalém por causa dessa cura. E eles começam a perseguir a Jesus. E no finalzinho do capítulo 5, eles tentam jogar Jesus e apedrejar Jesus. E Jesus desaparece do meio deles e some do meio deles. Deixa eu te contar um segredo nessa noite para você. Embora para casa satisfeito com Cristo, a sua história vai ser mudada. Não porque você é, mas porque Ele é. Ele não precisa da minha fé nem da sua fé para mudar a história da nossa casa e da nossa vida. Mas hoje Ele está te dando uma ordem: levanta, toma a tua cama e anda. Porque Ele já liberou a palavra de vitória para a tua casa, já liberou a palavra de cura para a tua vida, já liberou a palavra de cura para o teu ministério. Querido, crê em Deus que é grande, que é poderoso. Crê que Ele pode mudar a história da tua família, da tua casa. Crê que Deus vai te fazer o melhor para você, querido. E nessa noite eu quero encerrar a minha ministração. Até que o Senhor me permite pregar. Eu não quero encher linguiça para dar uma mãe. Porque senão vai ficar aí, tu dormindo. Eu quero que você saia daqui alimentado e pensando no que Deus pode fazer pela tua vida. Ele não precisa da sua fé, né? A fé que ele precisa, fala lá em Hebreus, capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Mas para ele operar um milagre do tanque, ele não precisa da sua fé. Você vê esse homem tendo fé nele? Você vê falando assim, Deus falou assim: a tua fé te salvou, vai em paz. Não. Qual a mulher do sangue, ela falou assim, colocou assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela teve fé para ser curada. Lázaro estava morto, teve fé
está? Não, Lázaro, vem para fora. Então ele levantou e veio. Então, irmão, tem momentos que Jesus vai operar. É do jeito que você está aí mesmo, tá? Sem fé, sem visão, sem expectativa, sem esperança, querendo desistir, querendo parar, querendo ir embora, querendo chutar o balde, querendo largar tudo. Mas é nessa hora que ele trabalha. Aleluia. É nessa hora que ele faz. Então, nessa noite, saia daqui crendo no Cristo que está dizendo para você: toma a tua cama, levanta e anda. Mas entende uma coisa: quando você sair da cama, vai levantar um filho das trevas para te dizer: quem te mandou carregar a cama hoje? Aí você fala para ele assim: foi ele, foi por causa dele, foi por ele que eu estou carregando a cama hoje. Amém, queridos? Glorifica o nome de Jesus. Até o nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vá acostumando um pouco com o pastor Alessandro, tá? Você vai me ver mais vezes pregando aqui nesse altar. Agora o pastor já não está incluindo na congregação, vai me ver mais vezes aqui, então vai acostumando.